Olá pessoal, eu sou o Emerson Araújo e esse é o canal Descomplica a Elétrica. Fala pessoal, hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma modificação que eu fiz nesse alicate hidráulico aqui, que eu adquiri recentemente. Tem um vídeo aí no canal a respeito dele. E essa modificação que eu fiz foi por conta de que eu andei pesquisando na internet antes de adquirir esse alicate aqui, um, uns alicates a bateria. Tem uns alicates hidráulicos, né? A bateria. Que ele funciona como se fosse uma parafusadeira. Então, nessa parte aqui dele vem acoplado uma parafusadeira, a qual quando você liga ela, ela vai estar fazendo a movimentação da haste do pistão, né? E aí eu observando os valores, né? Provavelmente se você é eletricista e já pesquisou algo sobre, elas possuem um valor muito alto, passando aí da casa dos R$ 2.000, né? Um, um desse, a bateria, um alicate hidráulico, né? Para prensar terminais, a bateria. Diante da minha necessidade e, e como eu gosto também de estar inventando, né? Eu decidi por tentar fazer com que esse alicate ele funcionasse não só com o braço mecânico, né? No caso da forma mecânica, mas também acoplando uma parafusadeira. E aí eu consegui, então eu queria compartilhar com vocês aqui como que ficou, né? Essa adaptação que eu fiz. É um alicate muito robusto, tá? Muito bom, tem no Mercado Livre. Não achei tão caro. Esse alicate aqui eu adquiri ele por menos de R$ 200. Aliás, saiu 200 e pouco por causa do frete. 200 e alguma coisinha. Mas o valor dele é abaixo de R$ 200 no Mercado Livre. E em conjunto com esse vídeo que eu vou fazer agora, também eu vou fazer um passo a passo aqui de alguns materiais que vocês podem estar utilizando de forma reciclável, né? Materiais assim que vocês acham em casas que consertem, por exemplo, rebobinadora, onde faz conserto de aparelhos elétricos, né? Ferramentas elétricas, vocês podem estar achando as peças que eu vou estar indicando para vocês conseguir fazer esse mesmo mecanismo em casa. As peças que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, elas não vão ser exatamente as mesmas daqui, mas o princípio de funcionamento vai ser o mesmo. Por quê? Porque aqui eu utilizei um virabrequim e uma biela daqueles compressores, aqueles mini compressor da Multilaser. Tem várias marcas, mas que eu vou lembrar agora é da Multilaser. Mas enfim, eu usei o virabrequim e a biela de um mini compressor, daqueles utilizados para encher pneu de carro, pneu de moto, de bicicleta, em geral, né? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês com essas mesmas peças, mas eu separei algumas peças aqui que dá para você estar tentando fazer em casa, caso você queira ter esse mesmo resultado aqui que eu tive, entendeu? Não demorei muito, demorei um dia para fazer isso daqui, pegando da parte da tarde, na verdade, meio-dia. Da parte da tarde até agora, no momento da gravação desse vídeo, que foi quando eu terminei. E então agora eu vou estar mostrando para vocês ele prensando o terminal utilizando uma parafusadeira. Não precisa necessariamente ser essa parafusadeira aqui dessa marca, tá, gente? Vocês vão usar a parafusadeira que vocês tiverem para estar prensando o terminal de vocês aí. Então aqui, ó, é um pino de 20 milímetros. Esse alicate aqui ele prensa até 16 toneladas. Eu vou estar usando aqui um terminal de 25 por 8, 25 milímetros quadrados, né? O fio que vai nele, por 8 milímetros, no caso, o diâmetro desse furo aqui dele, ó. Desculpa, não estava pegando. Mas é esse terminal que eu vou estar utilizando. E a matriz
do alicate, eu vou estar utilizando a matriz de 16, tá? Para prensar o terminal... Aliás, como eu não vou colocar um fio na matriz, eu vou só prensar ele só para vocês poderem ver o funcionamento, eu vou estar utilizando a matriz dele mesmo. Mas até uma dica para passar para vocês. Quando vocês forem utilizar esse tipo de alicate, vocês nunca utilizam a matriz do terminal que vocês vão estar utilizando, tá? Vocês sempre utilizam uma matriz com um número a menos. Por exemplo, se vocês vão prensar um terminal de 16, vocês têm que usar uma matriz 10. Se você vai prensar um de 25 milímetros, você usa uma matriz para um cabo de 16, tá bom? O cabo vai ser o de 25 milímetros, o terminal de 25 milímetros, mas a matriz você tem que usar de 16, porque senão você não vai ter um aperto muito bom. Essas matrizes, elas, eu acredito que seja um defeito de fábrica, quando você coloca, por exemplo, o cabo de 25 milímetros no terminal de 25 e aperta com a matriz 25 dele, ele não tem um aperto suficiente e ele acaba ficando frouxo, né? O cabo ali no terminal. Então aqui eu vou, como eu não vou utilizar um cabo no terminal, eu vou só prensar ele livre mesmo, eu vou estar utilizando a matriz dele mesmo. Mas fica essa dica aí para vocês. Então aqui, ó, não sei se vai dá para ver certinho, eu acho. É uma matriz de 25 milímetros, o cabo de 25 e o terminal de 25. Aqui eu vou estar fazendo a conexão da parafusadeira. Aqui, ó, vou só fazer a movimentação só para vocês verem mais ou menos como ficou. Deixa eu ver aqui que não encaixou direito. Aqui ela ficou dessa forma, ó. Esse alicate, ele tem uma travinha aqui do outro lado, ó. Esqueci de mostrar, depois eu mostro para vocês. Que funciona igual aqueles macacos hidráulicos. Um dos motivos também de eu estar fazendo esse vídeo é que ao pesquisar alguma forma de fazer uma movimentação com a parafusadeira, para usar a parafusadeira, eu não encontrei nenhum vídeo falando como fazer uma adaptação, né, para usar uma parafusadeira nesses alicates hidráulicos. A gente acha no YouTube para aqueles macacos de carro. Para um macaco de carro tem algumas adaptações que eu já vi o pessoal fazendo, mas especificamente para esse alicate eu não vi nenhum vídeo, entendeu? E aí daí também surgiu a necessidade de eu estar fazendo, de eu estar tentando, né, fazer. Então aqui eu vou prensar, ó, terminal de 25. Acho que não vai dar para ver direito. Tô gravando com a câmera de celular mesmo. Mas enfim, é um terminal de 25, tá? E aqui eu vou fazer uma movimentação um pouquinho lenta para não cair o terminal ali do lugar. Mas aqui já dá para ver a movimentação, ó. E aqui já tá prensado.
ele fica bem certinho. Na matriz de 16, se a gente utiliza ele na matriz de 16 milímetros, ele fica um pouquinho mais certo. Fica um pouco mais prensado. Inclusive eu vou tentar trocar as matrizes aqui. Colocar de 16 para ver a diferença. Mas ele fica bem mais prensado na de 16. Então aqui agora eu vou estar efetuando o mecanismo. Ó, prensou bem mais. É isso aí. Pessoal, então agora eu quero estar mostrando para vocês algumas peças que podem estar sendo utilizadas para confecção de um mecanismo como esse daqui. Inclusive, ó, ele fica bem leve, ó. Dá para movimentar até com a mão mesmo. Dá para você estar fazendo a movimentação. Então, o que eu utilizei? Aqui, como eu havia dito para vocês, eu utilizei um mecanismo já pronto, né? Um virabrequim de um motor desses mini compressor. Foram utilizados também 2 rolamentos aqui dentro. Esse eixo fui eu que fiz, tá? 2 rolamentos. Aqui na frente eu coloquei uma arruela para poder estar segurando os rolamentos. Atrás também eu coloquei uma arruela. Foi só feito um cortezinho aqui na própria carcaça aqui, prensada. Essa arruela ela tá solta aqui, tá? E um pedaço de cantoneira. Aqui é uma cantoneira que foi utilizada como base para o eixo, né? O mancalzinho aqui é onde tá o virabrequim aqui. Então, vocês vão estar podendo utilizar. Isso daqui é uma micro retífica, daquelas bem Xing Ling, das mais ruinzinhas mesmo. Vocês vão estar desmontando ela e tirando apenas esse eixo aqui da frente dela, ó. Só esse eixo vocês vão estar utilizando, os rolamentos que batem com o eixo dela. Um pedaço de ferro, de cano, desses canos. Eu não vou saber falar do que é exatamente esse cano, mas é um cano de ferro, um pedacinho de cano de ferro, tubo, né? Um tubo de ferro. Uma engrenagem de furadeira. Vai desmontar a furadeira, tirar a engrenagem. Geralmente ela tem um serrilhado aqui que é para estar fazendo a parte de vibração dela. Esse mecanismo todo, para ele funcionar, ele não pode ter movimentação mais do que 1 centímetro aqui, porque senão esse pistão ele acaba saindo fora, tá? Esse pistão ele tem que movimentar no máximo 1 centímetro para cima. Aliás, o pistão ele vai movimentar um pouco mais, porque tem uma folga aqui nessa parte onde está conectada aqui a parte do pino da biela. Mas a movimentação,
a distância entre o pino aqui, central do eixo da biela, do eixo do virabrequim, e do pino da biela é 1 centímetro, tá? Vocês vão ver aqui, ó. A distância daqui, desse centro aqui, ó, dessa engrenagem até aqui no pino onde vai ficar a biela, é de 1 centímetro, tá? Então aqui, ó, eu já havia cortado a parte da frente da micro retífica aqui. Ela vem dessa forma. Vocês vão cortar aqui, ó, e deixar essa parte mais larga aqui dela, que vai encaixar certinho aqui nessa engrenagem. Então aqui vai ficar assim, ó. Aliás, ao contrário. Eu vou só bater esse pino ali e eu já volto. Então aqui, pessoal, ficou assim, ó. Aqui vai ser colocado um rolamento desses da própria micro retífica. Aqui, ó, ele vai ficar... Aqui vocês têm que deixar ele para dentro um pouco dessa engrenagem, que é para ele ficar um pouquinho ressaltado aqui, ó, e dar um espaço entre o rolamento e a engrenagem, tá? Se você deixar ele topado aqui, sem espaço, o rolamento vai ficar pegando no pino aqui, ó. Esse pino aqui, eu utilizei um pino de dobradiça. Aqui, ó. É um pino de dobradiça, tá? Então, no caso, essa engrenagem, ela vai ficar como se ela fosse o virabrequim, entendeu? Essa engrenagem, ela vai fazer o papel de virabrequim. O tubo, esse tubo aqui, ó, o rolamento ele entra folgado nesse tubo. Esse rolamento aqui que eu utilizei, vocês podem estar encontrando ele em furadeira. Todas as furadeiras, ela vai ter esse rolamento aqui, ó. Eu vou tentar ver a numeração aqui e falar para vocês. Mas qualquer furadeira, independente do tamanho, praticamente eles são os mesmos rolamentos. É um 608. O rolamento é o 608. Vai estar dando certinho aí. Como eu ia falando, o rolamento 608 nesse tubo, ele entra com folga. Ele entra bem folgado. Então o que vocês vão ter que fazer? Para ele não ficar folgado e ficar rodando, porque o rolamento ele tem que estar parado, né? E só o eixo dele, só o centro dele tem que estar em movimentação. Aqui, ó, ele cai com facilidade. Então aqui, ó, nesse tubo, vocês vão fazer um corte nele de fora a fora. Vai colocar o rolamento dentro, prender numa morsa ou prender com um alicate de pressão, mais ou menos no rumo do rolamento, e vai estar ponteando de solda de fora a fora o tubo, com o rolamento preso aqui, um nesse lado e o outro na outra extremidade do tubo, tá? Então vai ser um rolamento de cada lado, para poder... Aqui, ó, essa parte aqui, vocês podem estar colocando 2 rolamentos. Ela comporta 2 rolamentos aqui, ó, na parte da engrenagem, tá? Vai estar ficando assim, ó, dessa forma. E atrás. Esse vídeo aqui, ele não é um tutorial,
tá? Ele é só para vocês terem mais ou menos uma noção do que vocês podem estar utilizando para poder tá tendo o mesmo resultado aqui. Aqui eu tinha feito uma biela, mas se não quiser, não precisa modelar ela dessa forma, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando uma chapinha reta, tá? Não necessariamente tem que ser desse formato. Eu cortei nesse formato para facilitar. Facilitar não, para ficar mais ou menos parecido com o que eu fiz ali no meu alicate. Então aqui, ó, a gente já tem o virabrequim, né? Com a biela. Esse conjunto aqui, ele vai ser soldado em cima de uma cantoneira. Vocês vão estar soldando ele em cima de uma cantoneira e pregando ele lá no parafusando, né? Ele é parafusado lá no alicate de vocês. Que vai estar fazendo essa movimentação, ó. Então é mais ou menos isso. Como eu estava falando para vocês, não é um tutorial. Isso daqui é só para vocês terem uma noção do material que vocês podem estar utilizando. Que é a parte de trás dele, como que fica. Então é isso, pessoal. Aqui, ó, vou estar mostrando para vocês, só para vocês verem que é uma cantoneira e um parafuso só que prende. Esse parafuso, você, na hora de você prender o conjunto aqui, você vai estar fazendo o ajuste aqui, ó, para o virabrequim e a biela ficar alinhado com o pino, tá? Que no caso, se eu afrouxasse esse parafuso e puxasse o conjunto todo, o virabrequim e a biela, eles não iam ficar alinhados com o pino, né? Não sei se no vídeo dá para vocês perceberem, mas ele tá bem alinhado. Não tá 100% não, mas enquanto maior for o alinhamento aí que vocês conseguirem, melhor. A movimentação é a mesma, ó. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando aí no comentário. O que eu consegui explicar para vocês, eu vou estar dando uma atenção aí. Peço a vocês que curtam, se inscrevam e compartilhem.